Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Você é muito bem-vindo. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre algumas características de um verdadeiro louvor. Um louvor bíblico, o que ele deve conter. Na Bíblia Sagrada contém 245 passagens que indicam a palavra louvor. E o louvor é um meio de atribuir glória a Deus. E a primeira coisa que deve conter em uma composição bíblica é os atributos de Deus. Os atributos de Deus que eu estou falando aqui se refere a quem Ele é, o que Ele faz, quais são as suas qualidades e seus adjetivos. Por exemplo, Deus é soberano. É claro que existem vários atributos sobre Deus, porém nós vamos citar alguns para que vocês entendam mais ou menos aonde nós queremos chegar. Por exemplo, Deus é soberano. Ou seja, Deus controla todas as coisas e todo o poder está em suas mãos. E nada escapa de suas mãos. Por quê? Ele é soberano, ele é poderoso. Então, ser soberano e ter domínio sobre todas as coisas é um atributo de Deus. Um outro atributo sobre Deus é que ele é justo. Então, ele pratica a justiça. Ou seja, ele é reto em todos os seus caminhos. E ele faz tudo corretamente, porque ele é justo. Não há injustiça que vem de Deus. Deus é justo para com todos. E de Deus não provém nenhuma desigualdade. Ou seja, Deus é justo com todas as pessoas, porque Ele é Deus. Então esse é um atributo de Deus. Ele é justo. Ele é soberano. Deus é sempre correto em todos os seus feitos. Como está lá em Salmos, número 11, versículo 7, Daniel, capítulo 9, versículo 7, e em Atos, capítulo 17, versículo 31. E um outro atributo de Deus é que Ele é santo. Então, sendo assim, se Ele é santo, nós também devemos ser santo. Porque assim é que o povo de Deus deve andar, em santidade. E é importante nós colocarmos isso nas composições bíblicas. Porque devemos citar os atributos de Deus, quem Ele é, o que Deus faz. Então, isso é muito importante em um louvor. E existem outros atributos de Deus, por exemplo, o amor, a misericórdia, a compaixão, o perdão. Então, Deus, Ele é pleno, Ele é completo em todas as coisas. E nós devemos cantar e colocar isso em nossas composições. E a segunda coisa que deve conter em uma composição bíblica, ou seja, um louvor, é que deve mencionar as Escrituras. Nós temos a Bíblia Sagrada como prática e regra de vida. Então nós devemos viver por ela e aplicar em nosso dia a dia aquilo que nós estamos lendo e que Jesus nos ensinou, para que possamos entender qual é a boa e agradável vontade do Senhor. Toda a Escritura foi inspirada e é útil para que nós usamos no ensino do nosso dia a dia, tanto para a exortação e outras coisas pertinentes à nossa vida cristã. Então, quando nós vemos isso, nós devemos aplicar isso em nosso dia a dia. E é muito, mas muito importante nós passarmos isso para as composições, ou seja, os louvores, porque nós devemos cantar as Escrituras e viver aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 em diante, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sendo assim, quando você for louvar algum hino, analise antes e verifique se está de acordo com as Escrituras, porque é necessário que nós cantemos as Escrituras, para que não venhamos a cantar heresias. E saibam de uma coisa: cantar as Escrituras e manter a originalidade do texto é muito importante. Então, use o texto da Bíblia e cante as Escrituras de forma coerente, que não saia fora do contexto bíblico. Então, fique muito atento referente a essas composições. Cante as Escrituras, mas cante com coerência. E a terceira coisa que deve conter em um hino bíblico ou um louvor bíblico é que deve confrontar o pecado. Nós sabemos muito bem que Jesus veio para dar vida e vida com abundância para aqueles que creem em seu nome. Porém, aqueles que vivem no pecado não terá simplesmente essa bondade e essa graça divina. Porque como nós que morremos para o pecado, podemos ainda estar no pecado. Então, quem quer servir a Cristo deve se arrepender de seus pecados. É por isso que nós devemos cantar e confrontar o pecado por meio de composições.
Sendo assim, devemos exaltar Cristo e menosprezar o pecado, deixando de lado todo escárnio, toda impureza e tudo aquilo que afasta nós de Cristo, ou seja, o pecado. Então devemos confrontar o pecado e exaltar o nome de Cristo em algumas composições, porque o povo precisa entender por que Jesus veio à Terra, qual era a sua missão. Exatamente isso, livrar o homem do pecado. Cantar sobre o pecado e denunciá-lo é um meio de glorificação a Cristo. Ou seja, a pessoa que vive em Cristo não vive mais no pecado. Por quê? Porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando as pessoas entendem o que Jesus veio fazer aqui na terra, nós entendemos o sacrifício dele na cruz. Então, cante sobre o sacrifício de Cristo, cante sobre Cristo e cante sobre o perigo do pecado. Porque a palavra de Deus, ela é muito poderosa e por meio de nós ouvirmos canções, pode transformar o nosso ser. Por quê? Porque nós estamos cantando as Escrituras e a fé vem pelo ouvir e é ouvir da palavra de Deus. Então, cante as Escrituras para que as pessoas possam ouvir e se arrepender dos seus pecados. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é por meio das suas obras, não é por meio do que você faz que você será salvo. É somente por Cristo Jesus. E para que você tenha Jesus em sua vida, é necessário que você se arrependa do seu pecado. Então, cante as Escrituras, cante sobre o perigo do pecado, para que as pessoas entendam o que foi o sacrifício de Cristo na cruz. E a quarta coisa que deve conter em um hino bíblico, ou seja, em um louvor, é que deve glorificar a Deus. Toda composição bíblica deve apontar e mencionar quem é Deus, o que Ele faz e a quem estamos adorando. Porque tem algumas composições que você não sabe a quem você está adorando, se é ao homem ou é a Deus. Por isso é muito importante nós glorificarmos a Deus e dizer quem Ele é. Por exemplo, nós devemos dizer que Deus é grande, que Ele é rei, que Ele é o Santo de Israel, que Ele é o grande eu sou. Se fosse para pronunciar todos os adjetivos de Deus, nós ficaríamos aqui horas e horas nesse vídeo. Porém, nós sabemos muito bem quem Deus é, que Ele é grande, que Ele é forte, Ele é poderoso. Então nós devemos aplicar isso em nossas composições para que nós possamos entender a quem estamos adorando. Quem é esse ser divino de quem estamos adorando? Quem Ele é, o que Ele faz, quais são as suas virtudes. Isso é muito importante em um louvor bíblico. Sendo assim, um louvor genuíno deve mostrar quem Deus realmente é, para que possamos entender a quem estamos adorando e a quem estamos cultuando. Em Romanos capítulo 11, versículo 36, a Bíblia nos diz o seguinte: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E a quinta coisa que deve conter em um louvor bíblico é que deve mencionar a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Infelizmente, nos dias atuais, alguns compositores estão fazendo letras que estão engrandecendo e glorificando o homem e não a Deus. E o grande erro é que a maioria dessas composições tem como fundamento os nossos desejos e os nossos deleites, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu preciso. Não podemos de maneira nenhuma deixar de lado o sacrifício de Cristo na cruz. Porque falar sobre o que Jesus fez aqui na terra e o papel dele como Filho de Deus é muito importante para que o pecador entenda qual é o motivo real do sacrifício de Jesus no Calvário. Pois o evangelho que não tem martírio, sangue e cruz não pode ser considerado o evangelho genuíno, porque esse é o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Então nós devemos falar sobre a vida de Jesus. O que ele fez aqui, como que ele contou as suas parábolas, como que ele curou. Então é muito importante. Devemos falar sobre a morte de Jesus. O que aconteceu durante a sua morte? Quem foi que abandonou ele? E devemos falar sobre a sua ressurreição, que ele ressuscitou e hoje ele está vivo para sempre. Então é muito importante a gente colocar essas qualidades em um louvor bíblico. Dizer qual foi o plano de Deus, o que aconteceu realmente, qual foi o papel de Jesus aqui na terra. Porque sendo assim, nós teremos um louvor bíblico e iremos cantar as Escrituras. Então, irmãos, tudo isso que eu falei para vocês é apenas um pouquinho do que deve haver e conter em um louvor bíblico. É claro que não precisa ter todas essas coisas,
Mas uma dessas coisas é muito importante. Então, fique muito atento quando você for cantar ou louvar algum hino. Analise antes. É muito importante isso. E fiquem atentos referente a uma coisa. O louvor não tem como fundamento apontar para o homem, mas sim para Deus. Esse é o fundamento do louvor. Sendo assim, vamos parar de cantar heresias e começar a analisar as composições conforme a Bíblia Sagrada, para que possamos entender qual é a boa e agradável vontade do Senhor Jesus. E para finalizar, lá em Salmos, número 115, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. Agora é só colocar em prática. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.